Mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, provavelmente conhece essa cena. Um jardim perfeito, um homem, uma mulher e uma serpente. Essa criatura se aproxima da mulher e diz: "É verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim?" E assim começa um dos momentos mais enigmáticos e debatidos de toda a Bíblia: a queda da humanidade. Mas quem exatamente era essa serpente? Era mesmo o diabo disfarçado? Era Satanás? Ou será que tem algo mais profundo por trás dessa figura? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você vê toda essa história. Vamos direto ao texto. Gênesis capítulo 3. Ali a serpente é descrita apenas como o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela fala com Eva, convence-a a comer do fruto proibido e, ao fazer isso, dá início ao que os teólogos chamam de queda. Mas repare em algo curioso. Em nenhum momento o texto diz que essa serpente é o diabo. Nenhuma menção a Lúcifer, nenhuma menção a Satanás. Então, de onde veio essa associação? A palavra Satanás vem do hebraico Satã, que significa acusador ou adversário. Mas nos primeiros livros da Bíblia, como Gênesis, esse personagem ainda não aparece como uma entidade rebelde contra Deus. Na verdade, no livro de Jó, escrito bem depois de Gênesis, o Satã é mais como um promotor de justiça no tribunal divino. Ele não é um inimigo de Deus. Ele trabalha para ele, denuncia, questiona, testa. Ou seja, o conceito de Satanás como o mal encarnado evoluiu com o tempo. Nos tempos antigos, as serpentes eram símbolos poderosos. Em muitas culturas do Oriente Médio, elas representavam sabedoria, renovação, imortalidade, por causa da troca de pele, e ao mesmo tempo perigo e caos. No Egito, por exemplo, existia a serpente Apófis, um ser do caos que lutava todas as noites contra o deus Sol Ra. Na Mesopotâmia, serpentes guardavam templos e eram vistas como seres entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ou seja, a figura da serpente já vinha carregada de simbolismo muito antes de Gênesis ser escrito. E se Gênesis não estivesse tentando dizer o diabo enganou a humanidade? E se o texto estivesse usando a serpente como um arquétipo do conhecimento proibido, da transgressão, da curiosidade humana? Afinal, o que o fruto representa? Conhecimento. Mais especificamente, conhecimento do bem e do mal. A serpente não obriga Eva a comer. Ela apenas questiona, planta uma dúvida, abre uma possibilidade. E é essa possibilidade que transforma tudo. Depois da desobediência, Deus amaldiçoa a serpente. Por causa do que você fez, você será maldita entre todos os animais. Você rastejará sobre o ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Gênesis 3:14. Isso indica que antes ela não rastejava? Ela tinha pernas? Ou é apenas uma metáfora para dizer que agora está rebaixada ao mais baixo dos níveis? E então vem o versículo mais polêmico: "E porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." Gênesis 3:15. Aqui está a chave. Muitos cristãos interpretam esse verso como uma profecia messiânica, onde o descendente da mulher seria Jesus e a serpente, Satanás. Essa visão só se consolidou muito depois, no cristianismo primitivo. Para os judeus, a serpente não é Satanás. Ela é uma criatura, um símbolo, uma metáfora. Ela representa a escolha, o livre-arbítrio, a dúvida humana. Alguns rabinos do Talmud até sugerem que a serpente era um ser com inteligência e ambições próprias, mas não uma entidade maligna sobrenatural. Ou seja, a interpretação como o diabo é uma lente cristã e posterior. Então, de onde veio essa associação definitiva entre Satanás e a serpente? Simples, do último livro da Bíblia. No Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, está escrito: "O grande dragão foi lançado fora,
a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Aqui, séculos depois de Gênesis, João faz a ligação entre a serpente do Éden e o diabo. Mas é importante entender o contexto. Apocalipse é um livro altamente simbólico, quase um código apocalíptico. E foi escrito numa época em que a figura de Satanás já tinha se transformado completamente. Ao longo do tempo, Satanás deixa de ser apenas um acusador e se torna o arqui-inimigo de Deus, uma entidade do mal absoluto. Influências do zoroastrismo, mitologia grega e textos intertestamentários moldaram essa figura. E nesse processo, a serpente do Éden foi reinterpretada. Ela deixou de ser apenas um símbolo e virou uma identidade. Agora vamos pensar em outra possibilidade. E se a serpente for nossa mente curiosa? E se o jardim for o estado de inocência? O fruto, a consciência moral? A queda, o nascimento do ser humano como ser ético, com livre arbítrio e responsabilidade? A serpente seria então a faísca que nos tira da ignorância e nos empurra para o crescimento, com dor, sim, mas também com consciência. Não seria exatamente o mal, mas talvez o catalisador. A resposta curta? Depende da lente com que você lê. Para o autor de Gênesis, um símbolo. Para os rabinos antigos, um animal inteligente. Para os cristãos do primeiro século, um disfarce do diabo. Para você, hoje, pode ser tudo isso, ou algo ainda mais profundo. A serpente é mistério. Ela representa o limite entre obediência e rebeldia, entre o céu e a terra, entre o animal e o divino, entre o saber e o não saber. E talvez seja por isso que essa história continua tão viva até hoje. Se esse vídeo te fez pensar, se alguma coisa aqui mexeu com o que você sempre acreditou, então curte esse vídeo. E se você quiser continuar explorando os mistérios ocultos por trás das Escrituras, se inscreve no canal e ativa o sino. A próxima revelação pode ser ainda mais surpreendente.